Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, nós vamos seguir com a nossa correção de questões. Recebi aí um retorno muito positivo de vocês, que bom que gostaram. Então, nós vamos corrigir mais algumas questões de direitos humanos da prova oral para os cargos de investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo, tá? Então, vou começar aqui a projeção. Vocês já sabem, se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. As questões estão se repetindo, continuam se repetindo bastante, né? Já fica aí, inclusive, um alerta para quem ainda vai fazer prova, tem que revisar essas questões que já foram aplicadas, porque elas estão se repetindo, e me parece que outros temas de direitos humanos estão surgindo. Então, parece que a estratégia da banca é, primeiro, tratar de alguns temas e deu a impressão que essas questões estão ficando um pouco mais específicas, não é? Primeiro veio aquela parte da teoria geral, não estou falando de grau de dificuldade, não achei as questões difíceis, mas eles vão explorar outros aspectos do conteúdo, não é? O que tudo indica. Vamos ver aqui, então, nossa primeira questão. O julgamento pelo Tribunal Penal Internacional viola a jurisdição brasileira ao julgar crime cometido no Brasil por cidadão brasileiro? Então, vamos entender, primeiro, que o Tribunal Penal Internacional foi um tribunal criado por um tratado internacional, que é o Estatuto de Roma. Esse tribunal julga pessoas físicas pela prática de crimes que são crimes graves. Estamos falando de crimes de guerra, genocídio contra a humanidade e de agressão. E é a ideia de uma justiça universal. Se os países não conseguirem julgar esses crimes, existe um Tribunal Penal Internacional com essa missão para evitar que crimes tão graves fiquem impunes. Então, aqui a nossa resposta deveria ser no sentido de que não viola esse julgamento pelo TPI, não viola a jurisdição dos estados, não viola a jurisdição dos países, porque, gente, primeiro é dada a chance ao próprio país de julgar o crime. O TPI só entra em ação se o país não julgar, se for omisso, se o resultado for parcial, se o país demonstrar que não dá conta de julgar com imparcialidade. Aí sim, se a justiça do país não funciona, o Tribunal Penal Internacional vai atuar. Então, ele atua em caráter subsidiário, complementar, ele não pretende substituir a justiça dos estados. Eu trouxe aqui para vocês um trechinho da nossa tabela sobre o TPI. Vou deixar aqui o link, quem está sem material de revisão, nas tabelas nós estamos encontrando todas as respostas, estou mostrando aqui para vocês, e na tabela do TPI coloquei informações que são relevantes para vocês conseguirem responder qualquer questão que aparecer sobre o Tribunal Penal Internacional, que é um tema que a banca em São Paulo gosta. Segundo, uma questão que me enviaram, eu não sei se ela vem no contexto de direitos humanos, e eu não sei se isso cai em direito constitucional, mas eu acho que aqui o examinador queria ouvir uma resposta ligada aos direitos humanos, principalmente se ela veio próxima a essa pergunta do Tribunal Penal Internacional. É a seguinte questão: quem homologa a sentença estrangeira? Era aqui para você dizer, é o que eu penso, que a sentença do Tribunal Penal Internacional, na verdade, não é uma sentença estrangeira, não é? Nós temos uma sentença que é internacional, mas é de um tribunal do qual o Brasil participa. Então, não há que se falar, nesse caso, em homologação de sentença. Quando nós temos uma sentença estrangeira, que é produzida pelo Poder Judiciário de outro país, ela precisa ser homologada pelo STJ, mas não é o caso de uma sentença do Tribunal Penal Internacional, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque nesses casos não são sentenças estrangeiras, são órgãos dos quais o Brasil participa, ele aceitou participar. Então, nós não temos aqui esse processo de homologação. Se ele insistisse, né, mas candidato, quem homologa quando existe uma sentença estrangeira? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o artigo 105 da nossa Constituição.
Tranquilo? Terceira questão. O que é racismo? Gente, aqui eu peguei para vocês um conceito que está em um tratado que consta do edital de vocês, que é a nossa convenção mais recente, incorporada com status de emenda, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O artigo 1º dessa convenção tem vários conceitos e eu penso que a banca vai perguntar sobre todos eles. Então, vale a pena estudar. E segundo o artigo 1º dessa convenção, racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Nós estamos julgando uma pessoa pelas suas características fenotípicas ou genotípicas, e normalmente para dizer que são inferiores, não é? Então, esse conceito trazido pela convenção, eu acho muito bom, muito completo, e se é uma pergunta que aparece no contexto das questões de direitos humanos, você sente muita segurança em responder de acordo com o que está em um tratado, não é? Então, sugiro que façam assim. Na sequência, o que é racismo recreativo? Nós temos várias espécies de racismo. Racismo exercido na forma individual, racismo coletivo, racismo institucional no âmbito das instituições, racismo estrutural, que é decorrente da própria formação da estrutura da nossa sociedade, que tem uma origem escravocrata, e também temos o racismo chamado de recreativo. Esse racismo recreativo é definido como uma estratégia de dominação que perpetua a noção de que os brasileiros cultivam uma cultura pública de cordialidade, ao mesmo tempo que recorrem ao humor racista para legitimar a dominação racial. Então, são aquelas supostas piadas que nós ouvimos a vida inteira, que na verdade não são piadas, são de extremo mau gosto e crimes, não é? Isso é uma conduta criminosa, está expresso lá na Lei de Combate aos Crimes Raciais, a Lei 7.716, e hoje esse racismo recreativo está expresso como uma causa de aumento de pena. Então, foi trazido pela lei, agora de 2023, a Lei 14.532, o chamado racismo recreativo. Quando o racismo ocorre nessa situação, temos um aumento da pena, não é? Então, além da punição, é causa de aumento de pena. Então, verifiquem aí se a Lei 7.716 cai para vocês. Uma atenção especial com essas alterações recentes. Foi através dessa lei, inclusive, que nós tivemos a equiparação da injúria ao crime de racismo, né? São espécies de crime racial, a injúria e o próprio racismo. Então, era uma discussão antiga no Supremo, agora está na lei. Questão número 5. O que significa direitos transnacionais? A transnacionalidade é uma característica dos direitos humanos. Quando nós falamos que são direitos transnacionais, eu acho que todos já têm uma visão de que são direitos que ultrapassam fronteiras. Eles não estão restritos aos estados, ao território de um estado, não é? Ele é transnacional. Um dos autores que tratam desse tema é o Carlos Vaz, e ele vem nos dizer que esses direitos devem ser reconhecidos onde quer que o indivíduo esteja. Não tem nenhum tipo de requisito, nós não podemos depender do reconhecimento da existência de um vínculo de nacionalidade por parte do Estado, ou que aquela pessoa esteja em uma situação regular dentro de um estado, nada disso. Esses direitos pertencem aos indivíduos porque são pessoas, não é? Nós já sabemos a ideia da universalidade, e eles devem ser protegidos onde quer que essa pessoa esteja. Os países têm uma obrigação internacional de proteger esses direitos porque eles são
transnacionais, tá? Então, isso aqui consta lá na nossa primeira tabela resumo, inclusive disponibilizo gratuitamente para quem quiser conhecer a nossa primeira tabela e depois, se quiserem adquirir um bom material de revisão, quem ainda vai fazer prova, temos todos os tópicos do edital em tabelas, tá? São resuminhos que eu montei para vocês. Questão número 6. Cite 3 tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Também está em uma das nossas tabelas sobre tratados. Vocês poderiam falar vários, mas eu já destaquei aqui aqueles que foram incorporados com status de emenda, porque aí vocês já memorizam 2 respostas, tá? Então, guardem como exemplos de tratados os tratados que nós já ratificamos com status de emenda. Então, nós temos o primeiro deles, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, e o seu protocolo facultativo. Alguns consideram aqui que são 2 tratados. Depois, o Tratado de Marrakech relativo à reprodução e distribuição de obras, livros e textos em formato acessível a pessoas com deficiência visual. Vejam que os 2 primeiros tratados com status de emenda são relativos aos direitos humanos das pessoas com deficiência, e o mais recente, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que foi incorporada em 2022. Então, são ótimos 3 exemplos para vocês memorizarem, porque se o examinador perguntar daqueles que foram incorporados com status de emenda, você já tem a resposta. 7ª questão, o que é dignidade humana? Essa não é uma pergunta difícil, mas às vezes os alunos não têm um conceito acerca da dignidade. A dignidade é o grande fundamento dos direitos humanos, é também um fundamento da República. Nós vimos lá na primeira aula os fundamentos da República, um deles é a dignidade humana. E nós estamos falando aqui daquele valor inestimável que cada pessoa tem pelo simples fato de ser pessoa. Uma pessoa não pode ser comparada a um objeto, porque enquanto as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade, já dizia Kant. E por isso as pessoas têm um valor que é inestimável, não é? E todos nós temos dignidade pelo simples fato de sermos pessoas. É inerente à pessoa a sua dignidade e ela deve ser protegida como grande fundamento dos nossos direitos humanos e também um fundamento da República, conforme o nosso texto constitucional. 8ª questão, cite uma característica dos direitos humanos. Eu coloquei aqui uma parte do nosso quadro, isso também é da nossa primeira tabela da teoria geral. Vocês poderiam mencionar várias características, trouxe aqui algumas para revisarmos. A ideia de superioridade normativa, os direitos humanos têm essa superioridade normativa no plano interno, pela importância do conteúdo, não é? Os tratados de direitos humanos são muito mais importantes que os tratados em matéria comercial. E no plano internacional, por trazerem várias normas que nós chamamos de ius cogens, é o direito cogente. São aquelas normas que trazem a ideia de costumes internacionais que existem desde sempre, não é? Estão arraigadas na sociedade internacional, são reconhecidas como normas dessa comunidade. A universalidade, que é uma das mais famosas, nós já sabemos que todas as pessoas são titulares de direitos humanos em qualquer época da história, em todas as culturas, porque são direitos universais. A indivisibilidade, todo o direito humano é protegido como um todo, e todas as gerações de direitos humanos devem ser igualmente resguardadas. Não há nenhum tipo de hierarquia entre as gerações ou dimensões. Nós precisamos protegê-las como um todo, porque um direito não se completa sem o outro, ele não se efetiva sem o outro. Nós temos uma interdependência, o que nos leva a uma outra característica entre os direitos humanos, já que eles são indivisíveis e complementares. O conteúdo de um direito pode se vincular ao
conteúdo de outro ou ser um desdobramento desse direito. Então, nós já vimos, por exemplo, que nós temos um direito à liberdade de locomoção, um desdobramento da liberdade de locomoção é a garantia do habeas corpus. Então, há aqui uma relação de interdependência. Tranquilas as questões, né? Não achei que eles estão pegando pesado nessa prova. Questão número 9. De acordo com os direitos humanos, quem são as minorias e os grupos vulneráveis? Gente, vejam a pergunta. De acordo com os direitos humanos. Se o examinador te pergunta sob a perspectiva dos direitos humanos, não traga um conceito que é de um autor de direito constitucional. Nós temos que buscar referências que são válidas no cenário internacional. Então, a própria ONU tem os seus critérios, e, a meu ver, um dos autores que traz de melhor forma esses conceitos é o Valério Mazzuoli. Ele nos explica que minorias são grupos de pessoas que não têm a mesma representação política que os demais cidadãos de um Estado. Então, já temos aqui uma característica, eles têm uma menor representação política, ou ainda que sofrem histórica e crônica discriminação por guardarem entre si características essenciais da sua personalidade que demarcam a sua singularidade no meio social, como, por exemplo, etnia, nacionalidade, língua, religião ou condição pessoal. Então, são pessoas diferentes, elas estão unidas por algum desses traços. Por exemplo, quilombolas, indígenas, ciganos, praticantes do candomblé, populações ribeirinhas. Existe aqui um vínculo cultural entre essas pessoas para que elas se caracterizem como pertencentes a essa minoria e uma vontade de permanecerem juntas, unidas, né? Tem que existir essa vontade para que a gente fale de uma proteção a essa minoria. Já os grupos vulneráveis são coletividades mais amplas de pessoas que, apesar de não pertencerem propriamente às minorias, porque não existe aquele elemento característico, não é? Que vimos aqui no slide anterior, eis que não possuidoras de uma identidade coletiva específica, necessitam, não obstante, de proteção especial em razão de sua fragilidade ou indefensabilidade. Exemplos. Então, já pensamos aqui, olha uma coisa que é diferente, não é o único requisito, tá? Não é o único requisito, o requisito numérico, mas normalmente minorias são grupos menores e os grupos vulneráveis são coletividades mais amplas. Então, idosos, mulheres, crianças, pessoas em situação de rua, comunidade LGBTQIA+, negros, olha a diferença, negros são vulneráveis, quilombolas são minorias. O que nós percebemos? O conceito de minoria é mais restrito, e toda minoria é vulnerável, mas nem todo vulnerável se caracteriza como minoria. Certo? Eu deixei aqui um vídeo, eu vou colocar para vocês na descrição desse vídeo o link para uma aula em que eu explico aqui no canal essa diferença entre minorias e grupos vulneráveis, para quem quiser se aprofundar no tema, se ainda ficou alguma dúvida, certo? Para fecharmos, o que significa ser cidadão? Aqui eu destacaria dois aspectos, né? Excelência, ser cidadão em sentido amplo significa ser titular de direitos e deveres perante um Estado. Lembram-se daquela propaganda do governo? Era até bem bonitinha. Eu tenho um nome e quem não tem, quero para falar da certidão de nascimento, e no final eles colocavam, né? Com certidão de nascimento, sou cidadão. A pessoa passa a existir perante o Estado, ser titular de direitos e deveres. Já cidadão em sentido restrito é aquele que participa da vida política do Estado, não é aquele que já está no exercício dos seus direitos políticos, e para isso nós precisamos de um documento que nos habilita, que é o título de eleitor. Então, existem esses dois significados da palavra cidadão, certo? Em sentido amplo e em sentido
restrito. Como é uma questão muito simples, eu mencionaria os 2 sentidos para garantir. Combinado? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, eu tenho deixado aí para vocês o meu WhatsApp. Quem não tem a primeira tabela e quer conhecer, pode me pedir por lá. E vou deixar o link aqui também, caso vocês tenham interesse de adquirir essa tabela de revisão, tá? Então, espero que tenha sido útil. Quem ainda vai fazer prova, revise essas aulas, porque pode ser que seja uma pergunta repetida que você já treinou e aí fica muito mais fácil, não é? Estou na torcida, aguardo boas notícias aí, estou aguardando a notícia da aprovação de cada um de vocês. Boa sorte, grande beijo, fiquem com Deus.